acompanhar depois, né? Pelo YouTube. Então, vamos lá. Boa noite, primeiramente, não é? Estamos aqui em mais uma aula online, não é? Aula de português, ciclo 4, turma B. No estudo de hoje, nós iremos ver o estudo da gramática direcionado ao emprego dos porquês, que é esse daqui, ó. O emprego dos porquês. Então, na nossa língua, não é? Nós temos 4 tipos de porquês. Porquê separado, porquê separado com acento, porquê junto sem o acento e o porquê junto com o acento. O acentozinho que é aquele chapéuzinho, não é? Mas e então, qual é a diferença entre os 4 tipos de porquês? Vamos lá. Vamos ver aqui com mais detalhes qual é a diferença dos 4 tipos de porquês. Vamos pegar o primeiro aqui. Quando usar o porquê, que é esse daqui, ó, o porquê separado, não é? Então, olha só. Nós vamos usar esse tipo de porquê aqui toda vez que a gente for realizar uma pergunta, quando formos escrever uma frase interrogativa, não é? Geralmente, esse tipo de porquê ele vem lá no início. Geralmente não. Todas as vezes, esse porquê ele tem que vir lá no início da frase, né? Por ele ser uma frase interrogativa, então tem que vir lá no início. Certinho até aí? Então, olha só. Assim, utilizamos o porquê em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual ou pelo qual. Então, toda vez, se eu for trocar o porquê, que é feito para uma pergunta, se eu for trocar por esses aqui, então vai surtir o mesmo efeito, certo? Porque eles são pronomes relativos equivalentes ao uso do porquê, que é separado aqui, usado de forma separada. Né? Bacana até aí, Ângela? Tranquila? Tá, sim. Então, vamos lá. Tem aqui alguns exemplos. Né? Por que ele não voltou mais? Então, aqui é uma pergunta que está sendo feita a alguém. Não sabemos a quem é. Simplesmente a frase foi colocada aí como forma ilustrativa, né, no exemplo. Perceba que ele está sendo usado aqui, ó, no início da frase interrogativa. Outro exemplo. Por que isto é tão caro? Aliás, tá certo. É por que isto é tão caro? Então, está sendo usado aqui no início da frase interrogativa, né? Então, por isso está sendo usado de forma separada, né? Dá para a gente perceber aqui, ó, que tem uma separação entre eles. Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então, tá aqui, ó, também interrogativa, né? Aqui deveria ter vindo uma interrogação, né? No final. Mas aí o pessoal que fez a arrumação aqui, eles não colocaram a interrogação. Não sei porquê, mas era para ter colocado a interrogação. Sim, detalhe, esse porquê aqui, ele excepcionalmente ele veio aqui, ó, quase que no meio da frase, não é? Quase que no meio da frase. Aí, por causa disso, eu vou corrigir uma coisa que eu falei anteriormente. Quando eu disse aqui que o porquê ele vinha sempre na frente, não é? Então, corrigindo o que eu disse, né? Tá aqui, ó.
no início das frases interrogativas diretas, ou no meio, não é? Tá aqui, no meio também pode vir o porquê na sua forma interrogativa. Então, só corrigindo aí o que eu tinha falado antes, porque eu disse que todas as vezes ele só viria somente na frente da frase, e não é bem assim, ele pode vir mais ou menos aí no meio também da frase, né? Vamos passar para a próxima. Tem uma atenção aqui, ó. Atenção. Quando usado no meio das frases, né, o porquê tem a função de pronome relativo e pode ser substituído por qual ou pelo qual. Ah, já estava aqui, ó. Já estava aqui, já. Bacana. Vamos continuar. Tem mais alguns exemplos aqui. O local por que passei é muito bonito. O local por qual passei é muito bonito. Então, aqui, olha só a situação. Quando usado no meio das frases, esse porquê tem a função de pronome relativo e pode ser substituído por qual ou pelo qual. Detalhe, ele aqui não veio na sua forma interrogativa. Ele não veio. Embora ele seja usado geralmente para interrogação, ele não veio na sua forma interrogativa. Que é o quê? Acompanhado do sinal de interrogação. Porque aqui ele não está perguntando. Não é? Não está perguntando, está afirmando. Mas ele, ó, foi preservado a sua forma separada. O local por que passei é muito bonito. E aí pode ser substituído por qual. O local por qual passei é muito bonito. O outro exemplo. A razão porque sobra sempre para mim, eu não sei. A razão pela qual, né, o porquê aqui, ó, foi substituído pelo pronome relativo pela qual. A razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei. E o terceiro exemplo, não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas. Então, substituindo esse porquê aqui separado pelo pronome relativo, diz, não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas. Então, olha aí, só recapitulando, embora esse tipo de porquê separado e sem acento, né? Ele seja usado no início de frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas diretas. Quando ele for usado como pronome relativo, toda vez que for usado como pronome relativo, então ele pode ser trocado pelo por qual ou pelo qual. E aí, o que é que acontece? Aqui ele não cabe mais botar a interrogação, porque ele perde a função interrogativa aqui, né? Passa a ser afirmativa. Tranquilo até aí, Ângela? Sim, professor. Vamos passar agora para o porquê junto, sem acento. Talvez não dê nem tempo para poder terminar essa aula hoje. Porque o assunto é bem grandinho, viu? Mas aí a gente termina pelo menos a explicação, não é? E aí deixa o exercício para terça-feira. Usa-se o porquê junto, sem acento, não é? Escrito, ó, junto e sem acento, em respostas, ou seja, para escrever respostas, né? Ele exerce a função de uma conjunção subordinativa causal, ou seja, que produz causa, né? Ou coordenativa explicativa,
pode ser substituído por palavras como pois, né? Eu posso substituir esse tipo de porquê pela palavra pois, ou pelas expressões para que e ainda uma vez que, né? Para que, ou se não, uma vez que. Vamos dar exemplos. Tudo pode ser explicado através dos exemplos. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Tá aqui, ó. O porquê sendo usado aqui com uma função explicativa, né? Estou explicando o motivo de não ter ido à escola no dia de ontem. E o motivo foi porque fiquei doente. O outro exemplo aqui. Leve o casaco porque está frio. Também está sendo usado aqui o porquê como forma de explicar o motivo de levar o casaco, né? Porque está frio. Terceiro exemplo, não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Então, está aqui o porquê sendo usado para explicar o motivo de não precisar mais de exemplos, né? Então, todas as três formas aqui, todos os três usos do porquê, estão sendo usados como forma de explicar alguma coisa, né? Aí, se, digamos, se eu precisasse substituir o porquê aqui, do primeiro exemplo, pela palavra pois, será que daria certo? Vamos testar. Não fui à escola ontem, pois fiquei doente. Dá o mesmo sentido? Dá o mesmo sentido. Né? Dá o mesmo sentido, porque o pois aqui, ele pode ser usado também como palavra explicativa, né? Como uma conjunção explicativa. Leve o casaco, pois está frio. Também dá o mesmo sentido, trocando esse porquê aqui pelo pois, também daria certo, né? O sentido da oração não seria alterado. Não preciso de mais exemplos, pois já entendi. Percebe, Ângela, que se trocar um pelo outro, a frase não perde o sentido ou não adquire outro sentido, né? Ela permanece, mesmo assim, com sentido de explicação. Explicação a um fato ocorrido ou que está acontecendo ou que está prestes a acontecer. Passando para o próximo, quando usar o porquê separado com acento. Vamos lá. Usa-se o porquê separado com acento, não é? Em perguntas no final das frases interrogativas. Sejam as frases diretas ou de maneira isolada. E antes de um ponto, mantém o sentido interrogativo explicativo. Vamos para os exemplos. O almoço não foi servido por quê? Então tá aqui, ó. Estou fazendo uma pergunta, mas em vez de ter feito a interrogação no início, com o porquê lá no início, eu acabei fazendo lá no final. Quando eu deixo para colocar o porquê lá no final, esse porquê ele vem separado e com o acento. Andar a pé, por quê? Então, novamente, aí o porquê separado com acento, né? Porque está vindo no final de uma frase interrogativa, direta, né? Ou ainda de maneira isolada. No caso aí desse segundo exemplo, está vindo de maneira isolada, né? Não vai errar mais.
Por quê? Né? Está sendo feita aí duas perguntas e o porquê está sendo feito com uma segunda pergunta aí. Ele tem que vir no finalzinho, porque justamente ele é uma frase interrogativa que está sendo feita no final de outra frase interrogativa. Né? Pronto. E por fim, nós temos aí o porquê junto com acento. Né? Quando usar o porquê junto com acento? Usa-se o porquê escrito junto e com acento circunflexo quando ele possuir o valor de substantivo na frase e significa motivo ou razão. Ou seja, toda vez, né, vou simplificar aqui, toda vez que o porquê sendo usado na frase, ele expressar motivo ou razão de alguma coisa, esse porquê vem, ó, junto e com acento. Resumindo, é isso aí. Vamos dar exemplo. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Se eu digo assim, não foi explicado o motivo de tanto barulho na noite de ontem. Aí sim, o porquê ele vem, ó, junto e com acento. Então a sacada é essa daí. É perceber toda vez que se expressar em motivo, não é? Quando eu tenho uma oração em que ela está expressando o motivo, ou há a possibilidade de expressar motivo, então o porquê aí, se eu for usar o porquê aí, então eu uso o porquê junto e com acento. Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Aí olha só, queria entender o motivo, não é? Se eu coloco aí a palavra motivo, né? O motivo de isto estar acontecendo. Então, porque ele, ó, cabe direitinho aí. Ele se encaixa direitinho aí no meio dessa oração. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Aí, ó, vamos trocar. Você pode me explicar o motivo de tanta gente complicar algo fácil? Tá percebendo, Ângela? Toda vez quando eu troco esse porquê pela palavra motivo, então sempre aí, esse porquê, ele se encaixa direitinho o uso dele aí? Sim. Pronto. Então, resumindo agora, né? Resumindo. Vamos resumir agora. Para resumir tudo. Aí a gente encerra a nossa aula e continuaremos na terça-feira, através dos exercícios, né? Os exercícios serão assíncronos. Então, olha só. O porquê junto não, separado, sem acento, usa-se para pergunta, né? Para pergunta. De forma geral, né? Se usa para pergunta. O porquê junto, sem acento, se usa para resposta. O porquê separado com acento se usa no final da frase interrogativa. E o porquê junto, com o acentozinho, ele se usa como se fosse um substantivo. Por que, Ângela? Perceba que o seguinte, que a palavra motivo, ela é substantivo. Sim. A palavra motivo, ela é substantiva. Ela está na classe dos substantivos. Pronto. Isso daí é o resumo do uso dos porquês. Pronto. Agora tem as atividades, né? Mas não vai dar tempo, porque pelo tempo aqui, eu já deveria ter entrado já na aula do ciclo 3. Aí, pronto, deixaremos para
uma próxima aula. Eu acho que até porque, acho que na semana que vem a gente ainda vai estar nessa apostila, Angela, viu? Porque parece que a escola ainda não elaborou a outra, não. Ainda não imprimiu a outra. Então, eu acho que até na quarta-feira e sexta-feira da semana que vem a gente ainda vai estar moendo esse assunto aqui. Minha amiga. É pesado o negócio. Mas e aí, deu para entender direitinho? Deu sim, professor.